pergunta que não quer calar: quando que os juros vão começar a cair no Brasil? É o que a gente vai responder no vídeo de hoje. E eu tô aqui com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Tudo bom? Fala todo mundo, prazer de estar aqui novamente. Vamos lá, antes de responder a pergunta, fala um pouquinho como que chegamos até aqui. Estamos num dos patamares de juros mais altos da história recente do país. Deve ter algum motivo para ter chegado aonde estamos hoje. Sim. Quais são os motivos? Não, basicamente a gente está vendo uma economia brasileira que nos últimos 3, 4 anos cresce a mais de 3%. Ou seja, a gente cresce acima do nosso potencial. Então assim, se a gente está incentivando cada vez mais a economia, tanto por conta de um mercado de trabalho com a menor taxa de desemprego, o governo foi um fator relevante de ter aumentado gastos, transferências, isso incentivou a economia. Só que por outro lado a gente vai ter a consequência de ter preços mais altos. Então o próprio nível de atividade econômica, o governo aumentando gastos, incentiva ao crédito e até a gente viveu um ciclo de queda de juros recente, isso levou tudo a ter inflações mais altas. Então a gente está vendo uma aceleração dos preços desde o segundo semestre do ano passado e o Banco Central teve que correr, começou a subir juros, até viu na final do ano passado, falou, vou subir juros 3 vezes, 1 ponto percentual cabe. Chegamos onde chegamos com 14,75. E a inflação está cedendo? Ela continua acelerando? Como é que ela está? A gente viu, pior que nesse início de ano, uma inflação em aceleração. Então assim, o Banco Central chegou num nível em que pode ficar estável, com uma inflação que vai subir, mas tende a ser mais estável no segundo semestre. A atividade econômica começa a dar sinais de desaceleração, vai puxar muito no primeiro tri, mas se tirar o efeito agro, a gente já começa a ver uma desaceleração, mas a inflação subindo, vamos esperar uma estabilidade no segundo semestre a partir de agosto. E de fato, se a gente somar alguns fatores, o câmbio um pouco mais baixo, né? A gente estava com 6,30 no passado, agora está com 5,60, 5,70, acho que o Banco Central já pode pensar, ou já pensou, né? Reunião de maio já está em 14,65, ou na reunião de junho, ele pode já falar, encerramos os juros por aqui, o ciclo de alta. Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo, também está no comentário para você fazer o download gratuito. Então vamos lá para a pergunta do início do vídeo. Quando começa a cair? E obviamente que essas coisas são dinâmicas, né? A economia tem sempre um imponderável, é uma guerra que explode, é um vírus que aparece, é uma batalha comercial aí entre nações, é sempre difícil fazer previsão, mas com as informações que a gente tem hoje, quando que você acredita que começa a cair e até quanto? A gente está prevendo o primeiro trimestre do ano que vem, então ali para a reunião de março, que seria o fim do primeiro, já é possível. A gente deve ter uma inflação pico aqui em agosto e depois acelera. A gente encerra esse ano em 5,5, mas isso tendência de continue para encerrar o ano em 4,5, bem no teto do limite da meta. Logo, a nosso ver, é possível começar a cortar ali no comecinho do ano e a atividade econômica já deve mostrar uma desaceleração mais forte. Com juros a 14,75, não é fácil para ninguém. E agora com o IOF, né, ficou mais caro. Ficou mais caro. Então, logo, a gente prevê com uma desaceleração mais forte no segundo semestre, uma desaceleração da atividade da economia, da inflação, e o Banco Central começa a olhar já a inflação lá de 2026, 2027, e aí já começa a pensar em um corte de juros no futuro. O que a gente não coloca no nosso radar é a eleição. Vai começar o ciclo eleitoral no quarto trimestre. A gente sabe que, independente do governo, quem está com a máquina pública sempre vai abrir um pouco a torneira para aumentar sua popularidade e conseguir reeleição. Já está fazendo, inclusive, né? E esse é um risco que a gente coloca no radar. Então, é um ponto que a gente tem um câmbio um pouco mais alto do que o mercado. O mercado prevê 12,50, no que vem a gente está com 13. Então, a gente está um pouquinho mais cauteloso por conta que a eleição, a gente já sabe que no Brasil é um ano de bastante volatilidade. Um dos motivos da inflação alta é um fiscal descontrolado. Está sendo feito alguma coisa? Essas medidas anunciadas semana passada traz algum alento para quem gostaria, como eu, que as contas públicas fossem mais equilibradas? O Brasil ainda tem um prêmio, e esse prêmio é por conta do fiscal. A gente tem um risco fiscal brasileiro, não é só o crescimento da dívida, que deve fechar esse ano 80% da dívida, mas é um orçamento extremamente enrijecido. Até que a gente estava conversando que a Simone Tebet veio a público, até no valor que saiu, que ela falou, vai ter mais dinheiro a partir de 2027. Vai pagar precatórios, aí o que ele vai ter ali, o flexível, né, os gastos discricionários, vai ser quase zero, assim, a partir de 2027. Então, no fato, vai ser bastante difícil e precisa ser uma reforma administrativa, uma reforma do orçamento,
orçamento, medidas mais estruturais para controlar e reduzir o risco fiscal. Mas o governo de agora está pensando na eleição e vai deixar a bomba, ao meu ver, para quem assumir em 2027. O presidente do Congresso anunciou que vai fazer uma reforma administrativa. O que já temos de notícia a respeito disso até agora? São conversas, acho que esse assunto vem sendo discutido desde o Arthur Lira, ele queria ter feito para poder fazer uma marca. Eu acho que as conversas são iniciais e basicamente vai colocar em algumas coisas de produtividade, projeção de carreira e tentar ajeitar um pouco mais os gastos, que salários e funcionarismo chega a mais ou menos 20% do orçamento, então que é um share muito grande, né? Se você somar com previdência, que é 50%, dá quase 70% do orçamento é só para gastos obrigatórios, e é muita coisa. Gustavo Sung é líder aqui de algum partido importante na Câmara. Qual seria a sua proposta para a reforma administrativa? Bom, para a questão de produtividade, acho que tem um ponto importante de subir essa carreira. Questão de concursos públicos, um pouco mais de racionalização em relação a cargos e também questão de cargos comissionados também. Acho que poderia começar por aí só, principalmente só de projeções, reajustes, estaria um bom alívio já no começo. Valeu, Sung, muito obrigado pela sua presença. E você, quando que você acha que os juros no Brasil vão começar a cair? E o que seria necessário para os juros caírem? Bote aqui nos comentários que a gente vai ver.